O que está por trás da hepatite quando se trata das leis biológicas de sobrevivência e como é possível tratar melhor os nossos pacientes? Já que muitos profissionais da área da saúde falam, poxa, a questão quando se lida de órgãos internos. E só alguns profissionais vão conseguir atuar. Não. Quando eu falo tratar melhor seu paciente, não exatamente da hepatite. Se tratar melhor seu paciente é na percepção. Por quê? Porque nós vamos identificar o fator causal primário. É tudo aquilo que veio antes da patologia, que veio antes do sintoma. Então nós não estaremos tratando a hepatite, a sinusite, a hérnia de disco, a enxaqueca, a fibromialgia. Nós estaremos tratando a percepção desse paciente que foi alterada ou modificada antes do sintoma. Em consequência, se nós estamos atuando sobre a percepção desse paciente, tudo que veio depois, como por exemplo um sintoma ou uma patologia, tem condições de também se transformar. E aí é que vem o segredo de tudo. Quando nós trabalhamos a percepção, nós temos condições de mudar a nossa biologia. Quem disse isso não fui nem eu, estou sendo eu reproduzindo agora, mas quem disse isso foi um cientista chamado Bruce Lipton, renomado cientista. Ele afirmou isso, que quando a gente muda a nossa percepção é possível mudar a nossa biologia. E como nós aqui sempre falamos que os sinais, sintomas e patologias, as doenças em si, são apenas reflexos ou reações diante de uma percepção. Então, quando a gente trabalha sobre a percepção, é possível, sim, ter resultados que vão ter reflexos nos sintomas, tá? Então, é isso que nós queremos propor hoje. Trabalhar sobre a percepção e, como consequência, tudo que veio depois, inclusive as patologias, serem mudadas ou transformadas. Então, muito bem, hepatite é um tipo de afecção que acaba acometendo o fígado, né? E tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, e essas mudanças causam muita fraqueza. Essas reações no fígado causam muita fraqueza, né? Tanto que uma das recomendações para quem está passando por hepatite é justamente o repouso, né? No fígado nós temos muita energia que é armazenada ali. Primeiramente, temos alguns locais do corpo que são responsáveis pelo armazenamento de energia, os músculos, por exemplo, só que não guardam muita energia ali nos músculos. Os músculos consomem a energia que estão depositadas neles rapidamente. No fígado já é uma reserva energética, né? O fígado ele solicita esse repouso quando ele não está bem, tá? Então, o que é que está por trás? O que é que está por trás de uma hepatite? Então vamos lá, dentro das leis biológicas, o que nós podemos aprender com a hepatite? A hepatite ela é uma reação que vem depois de uma mudança forte de percepção. E qual seria essa mudança de percepção? Toda vez que você vive uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático, você vai ter um registro no seu cérebro. O princípio de todo sintoma ou patologia é através de uma situação impactante, inesperada e vivida de forma dramática. É um registro forte no cérebro. E esse registro forte, ele modifica a sua percepção e ele solicita do organismo, da nossa biologia, uma reação. E aí nossas células elas vão ter que interagir, elas vão tentar, dentro de um mecanismo de luta ou fuga, que é um mecanismo herdado para a nossa sobrevivência, essas células vão tentar fazer o seu melhor possível, ou para ganho de tempo, ou para acelerar um resultado. Mas todas as situações impactantes, inesperadas e dramáticas vão gerar alguma disfunção no fígado? Não. Eu preciso adicionar mais um elemento nesse contexto, nesse cenário, que é o sentimento de falta. Daí o sentimento de falta, sim. Por quê? Porque o nosso fígado, ele é como um celeiro, ele armazena, ele estoca energia. Então, toda vez que eu sinto falta de algo, alguém ou de uma situação, eu tenho uma percepção voltada para a área do fígado, ou para o fígado em si. Então, é justamente nesse momento, quando eu vivo uma situação impactante, inesperada e dramática,
com um fortíssimo sentimento de falta, eu terei sim aí o fígado como um órgão que irá reagir diante dessa situação. E aí a minha biologia vai recrutar uma reação dessas células do fígado, ou para aumentar a velocidade de reações estratégicas e até químicas, para se ter um resultado mais rápido, ou para diminuir essas funções e ganhar tempo. Toda vez que eu diminuo função, é uma estratégia de ganhar tempo. Um órgão que está funcionando abaixo do seu potencial, ele está tentando ganhar tempo. Um órgão que está acelerado ou funcionando acima do seu potencial, ele está tentando acelerar o seu funcionamento para que ele resolva mais rapidamente uma situação. Que situação é essa? Aquela que eu já citei para vocês, que cria um registro no cérebro, tá? Impactante, inesperada e dramática. Tem que ser assim esses três, tá? Não pode ser mais ou menos, não. Agora, olha só, o seu paciente chega até você e diz, eu estou com hepatite. O que eu faço? Você já sabe que ali precisa ter um cenário de registro. E você já sabe qual é o sentimento que vai prevalecer dentro desse cenário dramático, que vai provocar ou que vai solicitar uma reação das células hepáticas, das células do fígado. Então, olha só, você vai perguntar para o seu paciente, quando é que iniciaram os sintomas? Por quê? Não é quando ele foi diagnosticado com hepatite. Ele pode estar há 5 dias, há 6 dias, com os sintomas e somente agora ele foi diagnosticado, ele passou por um clínico, fez um exame, logicamente, e foi diagnosticado com hepatite. Não, eu preciso saber quando é que houve o primeiro sinal que fez ele suspeitar que tinha alguma coisa de errado ali no seu organismo. Tá? É porque deu fraqueza, é porque deu diarreia, é porque o xixi mudou de cor, né? Então tem vários sinais que começam a mostrar para o organismo que tem algo errado. Então nós queremos saber isso. Qual foi o primeiro sinal do seu organismo que você desconfiou que tinha algo errado? E aí você vai pegar essa data. Ah, foi há 6 dias atrás. Beleza, ótimo. É uma data importante. Eu quero saber agora do meu paciente o que é que aconteceu pouco tempo antes de iniciar esse primeiro sintoma. Esse pouco tempo antes, pessoal, pode ser um dia antes, pode ser uma semana antes, ou até, considerando o caso da hepatite, algumas semanas antes. O importante é que esta situação que esse paciente está contando, ela venha ao encontro desse cenário. Tem que ser uma história impactante, ao mesmo tempo inesperado, pegou você de surpresa, pegou a pessoa de surpresa e ainda com um cenário dramático. E tem um elemento X aí que fecha todo o quadro, que é o forte sentimento de falta. Querem alguns exemplos? Então vamos lá. Uma pessoa que sentiu falta ou ficou com medo de sentir falta de comida. Uma pessoa que, por exemplo, foi morar longe. Terminei a faculdade, fui embora e agora eu não moro mais lá na República com os amigos, não moro mais com os meus pais. Fui tentar o mundo e estou morando a 2.000 quilômetros longe de casa. Beleza. E você agora está sozinho. Sozinho, que eu digo, sem os parentes, sem os conhecidos. Você tem que decidir suas coisas, amadurecer sua história, enfim. E aí você tem um emprego e esse emprego você ganha pouco. E houve um imprevisto. E você teve que utilizar o seu salário ali, enfim, seja qual... O imprevisto é imprevisto, mas você teve que utilizar seu salário e agora você não tem como adquirir alimento para o final do mês, até o final do mês. E você se viu numa situação impactante, porque é chocante, inesperada, porque foi imprevisto a necessidade de utilizar o dinheiro que você tinha ali, e com um cenário dramático. Por quê? Porque faltar comida é algo realmente dramático, né? Passar fome e com o sentimento de falta, vai faltar comida, tá? Então, nós temos aí algumas vertentes. Eu posso estar vivendo um sentimento de falta real, eu posso estar vivendo um sentimento de falta a partir de algo simbólico, eu posso estar vivendo um sentimento de falta a partir de algo imaginário, ou eu posso estar vivendo um sentimento de falta a partir de algo virtual. Esses 4 elementos, desde que seja impactante, inesperado e dramático, o cérebro vai registrar sempre como real.
tá? Isso que é importante. E ele vai provocar reações no organismo, tá? Olha que interessante. O nosso cérebro, às vezes, ele vai desencadear sinais, sintomas, porque só de imaginar que pode faltar. É que é tão chocante, às vezes, isso para alguém, que só de imaginar é como se já estivesse faltando. Então, se eu penso assim, puxa, eu tenho dinheiro para mais uma semana, só que depois disso eu não sei o que fazer. Então, eu não consigo encontrar uma saída aqui que vá trazer alimentos para mim na próxima semana. Só de imaginar que vai faltar, o meu cérebro já registra como se estivesse acontecendo exatamente agora. Já está faltando. E eu estou falando aqui de comida. Comer é vital, alimentação é vital. Então, da maneira mais, talvez, primitiva, é o alimentar-se. Agora, eu posso ter outros sentimentos de falta? Sim. Falta de justiça, falta de amor, falta de atenção, falta de reconhecimento. O sentimento de falta de comida é o que vai recrutar mais rapidamente seu organismo para que ele reaja. Agora, qualquer outro sentimento de falta, desde que ele se enquadre ali, foi impactante, inesperado, de uma maneira dramática e gerou esse sentimento de falta, sim, então ele já é suficiente para criar um registro no seu cérebro e esse registro vai provocar reações, ou aumentando a função do fígado mesmo. Então ele começa, às vezes, ter até um que é chamado de tumor ali, que nada mais é do que uma multiplicação celular na tentativa de aumentar a função do órgão. Ou ele pode ter reações de diminuição da função para ganho de tempo, tá? A hepatite em si, ele já faz parte de uma segunda fase, que está presente na segunda lei biológica. É a fase onde o pior já passou. Puxa, mas como é que você diz que hepatite ele se manifesta quando o pior já passou? É como se o turbilhão tivesse passado. O que provocou esse sentimento já passou. E agora você precisa de um tempo para reparação, para resolução, para colocar em ação o próximo passo. E aí é justamente o momento em que vão aparecer os sinais e sintomas. Por isso que a gente quer muito saber do nosso paciente quando é que iniciaram os sintomas. Porque quando inicia um sintoma, o pior já passou. E aí a gente diz assim, mas poxa, o sintoma não é algo ruim? Não, o sintoma é algo desagradável, desconfortável também. Porém, ele significa, ele mostra para o nosso corpo que ele já está num processo de reparação. E não é por isso que é a reparação que vai ser exatamente confortável, mas é necessário. Tanto que o Dr. Hammer, em suas descobertas e estudos sobre as 5 leis biológicas, o que ele diz sobre a segunda lei biológica? É a condição para que o conflito se resolva. Ou seja, não adianta eu dar jeitinhos, porque eu posso até parecer que passo pelas fases. E na verdade eu só não estou com desconforto do sintoma. Mas isso não quer dizer que tenha resolvido. Isso significa que eu melhorei. Então, de repente, uma sinusite, sabe? Aquela sinusite vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, significa que o seu organismo está experienciando uma estratégia de ganho de tempo e que não está saindo do lugar. Porque basta o tempo mudar, basta um ar-condicionado, basta algum agente irritante, você já volta à crise de sinusite, tá? Que eu citei. Então, olha que interessante. Se você tem um sintoma que vai e volta, você não está tratando dele, você está só administrando, né? Então, o que nós estamos falando aqui é de trabalhar com a percepção daquilo que aconteceu pouco tempo antes do início dos sintomas. Então, nós, bioalinhadores, nós não tratamos dos sintomas ou das patologias. Nós tratamos da percepção do paciente sobre os fatos impactantes na sua história. Então, olha que legal! Dá até para perguntar, o bioalinhamento é um método da área da saúde? Eu diria que hoje não. Hoje está muito claro para nós que o bioalinhamento é um método de desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele lida com a percepção do indivíduo. Principalmente aquela percepção pouco tempo antes do início do sintoma. Então, se a gente está atuando antes do início do sintoma, nós não estamos atuando sobre exatamente a saúde. Como consequência, a gente atinge a saúde, mas não estamos focados ali. Nós estamos em cima do desenvolvimento humano, sobre a percepção dele diante do que é inesperado na sua história. Nós queremos ajudá-lo a ultrapassar esse registro sobre aquilo que foi chocante. E quando a gente consegue
identificar os pontos na história desse paciente e atuar adequadamente sobre esses pontos, aí vai ficar muito mais fácil do próprio organismo encontrar os caminhos. Adailton, mas a hepatite não é transmitida? Sim, e aí vem a quarta lei biológica da natureza, descoberta pelo Dr. Hammer. A quarta lei biológica diz o seguinte, que os micro-organismos em geral, os micróbios, eles são nossos amigos, eles vêm para fazer uma limpeza ou serem faxineiros do nosso organismo. Então, onde existe uma multiplicação celular, que poderia ser um tumor, por exemplo, os micro-organismos eles vêm para comer essas células que se multiplicaram. E isso é excelente, porque ele está devolvendo a integridade do tecido, ele está ajudando a reparar o tecido. Então ele vai comer todo o tecido que cresceu. Agora, o que acontece quando eu tenho ali uma necrose? Tem células morrendo no meu organismo, pode ser lá no fígado mesmo. Então esses micro-organismos eles vêm para comer as células que já morreram. E isso vai dar condições de novas células se multiplicarem ali, para que seja devolvida a função. Então é como se estivesse fazendo uma limpeza, porque aquelas células que morreram, enquanto elas estiverem ali, elas vão dificultar a multiplicação celular das células que precisam reparar o tecido. Na quarta lei biológica, o Dr. Hammer diz o seguinte, é preciso ter terreno. O que é terreno? Eu posso ter contato com alguém, vamos pegar a hepatite A. Hepatite A é uma forma de transmissão muito fácil. Então, troca de mucosas, então um beijo, por exemplo, ou você tomar água no mesmo copo, aquela gotícula de saliva ali já é o suficiente para transmitir. Uma verdura mal lavada, alface, rúcula, enfim, verduras mal lavadas e manipuladas podem ser suficientes para que o micro-organismo esteja ali e chegue até seu organismo, enfim. Há vários meios de fácil transmissão. Mas olha só, eu posso estar em contato com uma pessoa que tem hepatite e não contrair hepatite. Enquanto que às vezes uma pessoa foi uma visita e já contraiu. Qual a diferença? Eu estou diariamente com uma pessoa ali, não contraí, e a outra que ficou ali 10 minutinhos com a gente já contraiu. Terreno. O que é terreno? É a pessoa justamente estar vivenciando na sua história uma situação que foi impactante, inesperado, vivido em isolamento e dramático e com forte sentimento de falta. Se essa pessoa chega com essas características, ela tem um terreno muito propício. O que é terreno? É um organismo que está de portas abertas solicitando esse micro-organismo. Para quê? Para que ele haja como faxineiro no seu corpo. Seja comendo células que morreram e que não têm mais função, ou comendo células que se multiplicaram e que não precisa mais disso agora, tá? Então, isso é terreno, eu preciso desse micro-organismo. Só para ficar bem claro para vocês a questão da presença do micro-organismo. O processo inflamatório, ele é essencial para a reparação de um tecido. Então, eu gosto muito de um exemplo que é o da vasectomia. A vasectomia, para o homem que fez, a recomendação é que se mantenha repouso. E aí, qual é a consequência de você ter acabado de fazer uma vasectomia e não manter repouso? Você corre o sério risco de ter um processo inflamatório na região da cirurgia. Ou seja, você tem ali um processo inflamatório que aparentemente viria a complicar o caso. Mas, sabe como que é a complicação? O perigo de ter um processo inflamatório local é religar o que foi desligado. A consequência é o organismo corrigir biologicamente aquilo que foi desligado, você perder a cirurgia. Então, quando você tem um processo inflamatório, dá para a gente entender através desse exemplo que a inflamação ela faz parte de um processo de reparação celular. E se ela faz parte de um processo de reparação celular, eu preciso sim de micro-organismos. E se não tiver micro-organismos? Você já deve ter se machucado alguma vez, feito algum corte ou esfolou jogando bola no asfalto, sei lá, ou andando de bicicleta. Você deve ter talvez aí alguma cicatriz no seu organismo. E olha que interessante, existem algumas cicatrizes que você olha e fala, nossa, isso aqui foi com 10 anos de idade, aí você de repente tem uma cicatriz, um fiozinho ali de cicatriz. E você fala, nossa, eu já caí tanto de bicicleta, tentando andar de bicicleta e tal. E você olha lá no seu joelho e você fala, nossa, eu esfolava o joelho muito. E você não acha nenhuma cicatriz. O que acontece? Qual a diferença entre você saber que se machucou, mas houve uma reparação celular ali
tão perfeita que você não encontra a cicatriz, do que você olhar e aquilo contar a história, fazer você se lembrar de um evento. Falar, poxa, eu me lembro o dia que eu fiz um pequeno corte aqui. Quando se tem uma cicatriz, é que provavelmente não houve um processo inflamatório local. E aí, não havendo um processo inflamatório local, o tecido simplesmente se fecha, é como se colasse ali sem o acabamento. Ele fecha a ferida, mas não deu o acabamento. O que é o acabamento? Você deixar como o tecido original e você procurar e falar assim, eu sei que eu me machuquei, mas olha, minha pele está totalmente íntegra, não encontro aqui onde que foi a cicatrização. É que provavelmente houve um processo inflamatório local onde os micro-organismos eles fizeram uma faxina necessária, ou comer o tecido que já não tinha função porque morreu, são células, ou eles ajudaram a comer o que estava em excesso ali, tá? São dois processos diferentes. Mas, enfim, eles permitiram que houvesse uma cicatrização perfeita. Ele não somente colou um tecido, mas ele, é o que eu até brinquei aqui, ele deu acabamento. O que é dar acabamento? É um acabamento biológico. Ele não deixa sobras nem faltas na reparação do tecido. Então, fica uma cicatrização perfeita e você não acha a cicatriz, ok? Então, olha que legal. Aí, voltando para a hepatite, então nós temos terreno. Terreno é justamente uma pessoa que está vivendo um forte sentimento de falta diante de um cenário chocante, tá? Então, você tendo contato com uma pessoa ou próximo dessa pessoa, pronto, você já contrai o micro-organismo e ele vai atuar sobre o seu fígado. Tá? Na ausência de terreno, você acaba não contraindo. Eu me lembro muito da minha própria história. Logo que eu me formei, eu me inspirei contando aquele exemplo, falando de mim mesmo, mas com algumas alterações aí. Então, logo que eu me formei, eu fui morar bem longe de casa, a mais de 1.000 quilômetros. E olha que o Adalton estava junto comigo, então não estava tão sozinho assim. Porém, no primeiro trabalho, a gente passou algumas dificuldades em relação à condição financeira. Era o início de carreira, não é que todo início de carreira ele é difícil, mas o início de carreira, bom, pelo menos eu queria trabalhar muito. Eu e a Adalto queríamos trabalhar e aquilo era uma oportunidade, mesmo a proposta financeira não sendo interessante. Mas era uma oportunidade e fomos. E houve um momento em que começou a atrasar o pagamento, né? Já ganhávamos pouco e esse pouco podia ficar pior, porque o pagamento começou a atrasar. E nós comíamos as mesmas coisas, tínhamos contato com as mesmas pessoas, porque nós, além de sempre estudarmos juntos, nós também fomos trabalhar juntos, na mesma clínica, logo em seguida da faculdade. E houve então esse momento impactante, inesperado, em que eu me deparei com uma situação em que eu falei, puxa, vai faltar comida. Ainda não estava faltando. Mas teve um dia que foi chocante para mim porque ninguém tinha dinheiro para comprar um galão de água. E nós morávamos no Porto de Paranaguá. E nesse dia eu falei, puxa, se ninguém está tendo dinheiro para comprar água, quem dirá comida? Então eu meio que caiu uma ficha muito pesada. Eu pensei naquele momento, vai faltar comida. Graças a Deus nunca faltou. Mas naquele momento, só de imaginar que iria faltar foi pesado demais para mim. Já criou um registro chocante e o meu organismo ele já virou um terreno. E aí foi fácil, digamos assim, dentro de uma cidade onde estava passando, né, com problemas na água. Então ficou muito fácil de, logicamente, ter micro-organismos ali presentes e certamente um deles, o meu organismo estava susceptível, estava com abertura para isso. Onde que eu quero chegar? O Adalton não contraiu. Eu diria assim, eu praticamente bebia no mesmo copo. Comia as mesmas coisas e tinha contato com as mesmas pessoas e mesmo assim ele não contraiu. E eu sim. E eu fui embora, fui para casa da minha irmã na época até, para ficar de repouso. E lá eu estava com meu sobrinho estava com menos de 1 ano, ele estava começando a engatinhar. E ninguém contraiu, e eu tinha até um certo receio por quando meu sobrinho, pensando, puxa, ele deve ter uma imunidade mais sensível e tudo, e ninguém tinha terreno, ali estava com sentimento de falta, e ninguém contraiu hepatite ali na minha família, no meio das pessoas que eu estava convivendo naquele momento. Então olha que interessante, ali o exemplo meu com hepatite e com a convivência com a Adalton mostra quem tinha terreno, quem não. Eu me lembro até nesse dia que para mim foi chocante, falei, puxa, mas vai
vai faltar comida e tal, essa coisa. E meu irmão, não, calma, a gente vai dar um jeito assim e tal. Então, para o meu irmão, aquilo era uma cena preocupante, mas não era uma cena chocante. O sentimento de falta. Para mim, naquele momento já era uma situação de choque, de emergência, era vital. Então, todo esse cenário tornou o meu organismo altamente receptivo para o micro-organismo. O micro-organismo precisava atuar sobre o meu corpo. Para que ele precisava atuar? Para deixar tudo certinho. Não é o micro-organismo que provocou a hepatite, mas sim um forte sentimento de falta, principalmente nesse caso aí, de alimento e diante de um cenário chocante. Essa é a diferença do choque e da preocupação, tá? Você pode ficar preocupado com uma coisa, não necessariamente aquilo é um choque. Naquela época, logicamente, eu tinha acabado de me formar em fisioterapia, tinha conhecimento somente da fisioterapia tradicional, então não tinha informações que pudessem me levar a esse conceito que eu tenho hoje, que poderia facilitar muito na época. Sentimento de falta, de dinheiro, de amor, de carinho, de atenção, de reconhecimento, de justiça, de comida, qualquer coisa. Sentiu, percebeu que está acontecendo um sentimento de falta, independente da intensidade, é um pouquinho, é muito, não importa, porque você já tem isso na sua história. É preciso tomar uma atitude. Em que sentido? Em sentido à abundância, em sentido à prosperidade, para que você consiga virar a página. Então, às vezes eu não consigo ter reconhecimento onde eu trabalho, mas eu consigo ter reconhecimento na minha casa. Eu tenho uma abundância de reconhecimento das pessoas que moram comigo. Então é aqui que eu vou projetar minha energia para cultivar aquilo que está dando certo. Eu tenho um forte sentimento de escassez ou sentimento de falta de amor. Então você precisa buscar onde é que você se sente amado. Em que cenário, em que contexto, em que ação que você faz que você se sente amado. Então é em cima do sentimento. Porque enquanto a gente fica tentando combater um sentimento de falta, combater é muito gasto energético. Nós podemos utilizar nossa força, nossa energia para ter prosperidade, para ter abundância. Então nós não precisamos combater uma coisa para ter outra. Nós só precisamos ir em direção ao que nós queremos. Quer ver, por exemplo, quantas espécies de animais migram porque vai faltar alimento? Então eles já têm essa informação de que vai chegar o inverno ou de que naquela estação do ano não terá alimento ali. O que eles fazem? Tomam uma ação, eles migram. Eles viajam, às vezes, milhares de quilômetros, né? Tem muitas aves que fazem isso. As tartarugas marinhas, enfim, eu diria que milhares de espécies fazem isso. Eles tomam atitude diante do sentimento de que vai faltar. Então, eles tomam atitude. O que fazer, então? Se você tem um sentimento de falta ou um sentimento de vazio, seja um vazio existencial, então, quando é que você sentiu que você existia? Que as pessoas olhavam para você e te viam? Que você olhava para você e se via? Não dá para ficar querendo combater o vazio existencial. Você tem que procurar o que é que te preenche. E às vezes você não vai ter a resposta. Você pergunta aqui o que é que me preenche. E às vezes você vai ter que fazer essa pergunta e deixar o seu cérebro apresentar respostas. Mas você precisa se acostumar a fazer perguntas para o seu cérebro. E ficar atento aos sinais. Porque nem sempre a resposta é uma voz que vem dentro da tua mente. A resposta às vezes vem diante do ambiente que você vive, ok?